Olá geeks, bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazemos mais uma análise à Garmin VivoSmart HR. Vamos a isto? Então geeks, realmente isto é uma ferramenta que muitos de nós gostamos, não só pela praticidade de utilização, mas também pelo valor. Ele faz, este tipo de gadgets fazem praticamente o mesmo que um smartwatch, a valores bem mais pequenos, praticamente a mesma coisa. Porquê? Ele dá-nos as notificações e se vocês não têm propriamente interesse em responder, por exemplo, pelo relógio, ou neste caso pela vossa banda, e pretendem algo que faça as medições biométricas e vos ajude na vossa atividade física, então vão com certeza escolher uma banda deste género ao invés de um smartwatch. Já agora, para quem não viu a análise do ZenWatch 3 da ASUS, vamos deixar aqui linkado. E hoje vamos conhecer então este equipamento da Garmin a fundo. Vamos então conhecer um pouco mais desta banda. Esta VivoSmart HR, atenção que existe também a HR Plus, que é um nível acima, mas tem leitor biométrico para ver a vossa frequência cardíaca. Ele está sempre a medir, ok? Portanto, ele não faz como outras bandas mais baratas que só lê quando vocês pedem. Ele está sempre a medir a vossa frequência cardíaca. Tem um ecrã touch. A banda, a nível aqui da parte da bracelete, existem várias medidas. Isto o que é que faz? Faz com que quem tenha um pulso mais pequenino, por exemplo, não tenha de usar uma banda assim tão grande, e quem tem o pulso maior tem efetivamente uma banda ao seu estilo e no seu tamanho. A nível ainda da banda, tem também um botão que vai dar ao menu. Este botão é mesmo clicável e o ecrã é touch. O touch funciona de forma muito simples. Aliás, o touch, como é óbvio, é simples. A questão é, tudo aquilo que vocês vão poder ver no ecrã são vocês que escolhem, o que faz com que seja extremamente simples de utilizar a banda. Vocês não precisam de ter uma série de informações que não queiram efetivamente, e é bastante personalizável. Eu, por exemplo, escolhi as horas a aparecerem na vertical, no entanto também é possível assim na horizontal, para quem prefere, e isso faz com que cada pessoa consiga modificar ao seu estilo. Esta VivoSmart pesa cerca de 30 gramas. Eu sou sincera, eu achei que pesava mais, mas efetivamente são 30 gramas e não são propriamente desconfortáveis de usar. Esta banda também é resistente à água, portanto 5 ATM, que significa que vocês podem ir a cerca de 50 metros de profundidade, salvo erro, e sim, ela resiste a piscinas, por exemplo. Vocês podem ir para a piscina com ela, podem tomar banho depois do exercício. A marca informa apenas para terem, como é óbvio, cuidado com os conectores aqui em baixo, e após a atividade física ou utilização em água, de ter o cuidado de os limpar. Mas isto já é óbvio, dado que é aqui que é feito o carregamento da bateria. A bateria, a marca indica que dura cerca de 5 dias. Eu sou sincera, eu sou uma pessoa que recebe bastantes notificações, não coloquei tudo efetivamente para receber, tirei algumas coisas. No entanto, ela durou-me um pouco mais de 5 dias. Ela durou-me a primeira vez ali 5 dias, mas eu também não a tinha a 100%, e depois da segunda vez durou-me cerca de 7 dias, 8 dias, com as notificações. A vibração é um pouco estranha, pessoal. Quer dizer, pelo menos para mim, porque eu tenho o pulso fininho e, portanto, esta parte aqui, que já vos vou falar mais à frente, que é o leitor biométrico, ele encaixa nos ossos e faz com que a vibração seja extremamente estranha. Não é uma coisa
Não é uma vibração que magoa, nada disso, mas é aquela sensação de formigueiro. E para quem recebe muitas notificações, poderá não ser, lá está, não é desagradável, mas pode sentir ali um pequeno formigueiro. Mas lá está, isto depende muito da utilização pessoal de cada pessoa e depende também muito do tipo de fisionomia, neste caso do pulso. Este tipo de equipamentos não é feito para uma pessoa e para uma pessoa específica, e por isso faz com que, como é óbvio, cada pessoa se adapte da sua forma. Iniciando então a utilização, e este é um dos poucos pontos negativos que este equipamento tem, que não é propriamente o equipamento, mas sim a aplicação. Portanto, aqui a forma como nós criamos a nova conta e ligamos ao equipamento não foi feito da forma mais simples, ela não conectou à primeira. Nós tentámos em vários telefones e só à terceira, quarta vez é que ela efetivamente conectou. O que é certo é, eu tenho duas bandas e portanto estariam as duas ligadas, sendo que eu desliguei esta, que também é por Bluetooth. O que aconteceu foi que quando a da Garmin ficou sem bateria, ela desconectou e depois as notificações, mesmo quando ela voltou a ter bateria, não foi a conexão simples, compreendem? Ou seja, eu voltei a utilizá-la, no entanto, ela não fez logo a ligação, eu tive de ir manualmente. Relativamente ainda à aplicação, o facto de ter alguns dados que não, ou seja, por exemplo, os quilos, vocês querem colocar os vossos quilos, mas não podem colocar quilos, têm de fazer a conversão para outra medida de peso. Isto faz com que para nós não faça assim tanto sentido quando nos estamos a inscrever, quer a nível de peso, quer a nível de tamanho, que temos de ir buscar a conversão. No entanto, ultrapassada dessas situações, a utilização é muito simples, quer a nível da aplicação, quer a nível de leitura de notificações e de informação na própria banda. Algumas das situações que esta banda tem de bom é que ela mostra-nos bastante bem, mais uma vez, eu penso que já me estou a repetir, mas as notificações aparecem de forma perfeita. Ele indica se é do Messenger, se é do WhatsApp, se é uma mensagem escrita, se é uma chamada, ele aparece tudo. E nós podemos, tal como num relógio inteligente, abrir a mensagem, ler na sua totalidade e apagar das notificações. Aqui também tive alguns problemas, mas eu acredito que não seja propriamente da banda. Acredito que seja mais pela quantidade extrema de notificações que eu por vezes recebo e então simplesmente eu não conseguia apagar, sendo que depois saiu uma atualização, ou não sei se já tinha saído e simplesmente eu ainda não tinha feito essa atualização e tudo melhorou e as notificações também. Portanto, funcionou tudo da forma correta após esse update. Esta Garmin, então, como nós vos dissemos, tem aqui um botão que, se vocês clicarem, vai dar-vos ao menu. Nesse menu vocês podem aceder a algumas configurações da própria banda, se querem indicar que estão a dormir ou que estão a fazer exercício. Eu, por exemplo, testei no ginásio, coloquei em modo cardio, portanto iria começar o meu exercício de cardio. Ele tem um cronómetro, um relógio em que indica quanto tempo é que vocês estão a fazer aquele exercício. E depois podem guardar as indicações que ele está a receber. Neste caso, a leitura biométrica. Imaginem que vocês estavam a correr ao ar livre, ele iria também ver os vossos passos, portanto a vossa distância. No meu caso, no ginásio, na passadeira, ele não lê, esqueçam, isto tem um acelerómetro, no entanto ele não faz essa leitura. Ele efetivamente viu que eu estava a fazer algo, mas ele não me conseguiu dizer quanto é que eu andei. Portanto, se foi 1 km que eu corri, se foram 2, ele não consegue fazer essa leitura. Mas lá está, sendo que eu estou efetivamente a correr parada, ele não nos está propriamente a enganar porque nós não nos mexemos.
ou seja, mexemos mas não saímos do mesmo sítio, portanto não fazia muito sentido ele estar propriamente a ler, fazer essa leitura de passos. Relativamente àquilo que a própria banda faz, ele tem então o leitor biométrico, ele indica-nos as horas. Uma das curiosidades é que eu escolhi realmente ter aqui pouca coisa, mas uma das coisas que eu queria mesmo testar era a parte do leitor biométrico. Nós ouvíamos dizer que este leitor não era nada especial e não confirmo essa situação. Este leitor é bastante bom, ele é muito preciso e real. Eu fiz o teste com outros e era literalmente impossível eu ter a medição que as outras máquinas me indicavam. Portanto, esta sim foi mais precisa. Portanto, ele tem aqui em baixo o leitor biométrico e apresenta essas medições, mas também apresenta um gráfico das medições das últimas 4 horas de batimentos cardíacos e indica-vos o máximo e o mínimo que atingiram. Ele também, por norma, se vocês forem pelo touch, vocês puxam e ele faz uma medição naquele exato momento, portanto mostra-vos naquele exato momento quantas pulsações vocês têm. Mas tem mais, ele pode mostrar-vos também os passos, como já vos indicámos, mas também o piso. Imaginem que vocês trabalham num segundo andar. Ele consegue indicar-vos se vocês estão no primeiro andar, se sobem escadas, se não sobem. Esse tipo de informações são extremamente interessantes, principalmente para quem sobe e desce muitos degraus, por exemplo, por dia. Vamos então aos pontos positivos deste equipamento. Esta Garmin é confortável, lá está, o facto de ter a bracelete de vários tamanhos e também 2 pormenores interessantes. Para além da própria bracelete ser extremamente confortável, são pequenos pormenores que fazem completamente a diferença, ok pessoal? Isto para algumas pessoas, se calhar, como não a utilizam, não vão sentir esta diferença. No entanto, aqui esta pecinha que nós vamos mostrar-vos em close-up é de metal, o que faz com que seja resistente e robusta e não sai do sítio, digamos assim. E esta pecinha aqui, esta anilha, digamos assim, tem também um pequeno, assim, uma saliência que faz com que prenda, portanto, nestes buraquinhos das medidas e não sai do sítio. Eu posso dizer-vos que outras bandas, para além de serem extremamente mais fracas, também são de um valor muito mais baixo, como é óbvio, mas uma das coisas que eu sentia, e sim, por exemplo, na outra banda que eu uso diariamente, é que ela facilmente sai do sítio, portanto, abre e eu posso perdê-la e tenho esse receio. Nesta não acontece e ela é muito confortável. A única coisa que não é confortável, lá está, para mim é o leitor biométrico que deveria estar para dentro. Ele neste caso sai e não devia de todo, porque assim está ali a massacrar, digamos assim, porque não é algo que se sinta muito, mas efetivamente sente-se um pouco, pelo menos a mim, com o pulso fininho, acaba por magoar ao fim de algumas horas. Vamos então aos pontos positivos desta Garmin VivoSmart HR. Então, para começar, lá está, a nível de bracelete ela é extremamente confortável, resistente à água, pelo menos a 50 metros, e também o leitor biométrico, como já vos disse, ele é muito bom. O ecrã touch funciona de forma muito boa, as notificações aparecem também de forma excelente, o que faz com que este equipamento seja muito completo, e estas são sem dúvida algumas das coisas boas que fazem com que este seja muito melhor do que outros equipamentos mais baratos que vocês encontram à venda, como é óbvio, mas este dá-vos uma confiança diferente e dá-vos mais informações do que todos os outros. Relativamente então aos pontos negativos que também usar, são 2 neste momento. A sincronização é efetivamente má a nível da iniciação na utilização e não a sincronização de notificações, isso é muito boa.
mas inicialmente é um pouco chato ali a ligação entre o smartphone e o equipamento, e ele não dá, e depois nós dizemos que está lá o equipamento e ele não encontra. Bem, é realmente muito complicado, ou pelo menos a nós foi extremamente complicado, e em vários telemóveis diferentes. Por isso nós acreditamos que seja até da própria aplicação que não está de forma conveniente feita. E também o leitor biométrico. O leitor biométrico deveria ser mais para dentro, ele é bastante saliente, como vocês vão poder ver em close-up, e faz com que no pulso acabe por magoar um bocadinho. Eu digo-vos que tentei dormir a maior parte dos dias com ela, por exemplo, para ver se ela fazia ali a indicação e a leitura noturna. Vocês indicam também o período em que estão a dormir e supostamente nesse período não vão receber notificações. Esse também poderá ser um ponto a favor e um ponto contra. Eu preferia que ela dissesse ou percebesse quando eu estaria a dormir, isso seria o ideal. Mas lá está, este também não é um equipamento de 200€, vocês já o conseguem encontrar até abaixo dos 100€ em algumas lojas por cá. E portanto eu acho que faz um trabalho realmente muito bom para aquilo que promete. Esta é sem dúvida uma escolha bastante boa para quem pretende algo com as notificações, por exemplo, com todas as notificações também de leitor biométrico e de passos, mas que quer algo discreto, não um relógio para não gastarem muito dinheiro. Este poderá ser então a vossa opção. E não se esqueçam mais uma vez de passar pelo nosso blog, subscrever o nosso canal aqui em baixo. Nós temos algumas surpresas planeadas para vocês, por isso deixem os vossos comentários. Preferem bandas ou relógios inteligentes? O que é que vocês preferem ou gostariam de ter? Ficamos à espera então da vossa resposta. Passem também pelo Facebook, Twitter e Instagram e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!